Estamos aqui no que eu vou propor para os irmãos através dessa palavra, onde, irmãos, nós vamos considerar aqui, irmãos, três coisas importantes, né? Primeiramente, uma condição. Jesus Cristo, vamos ser bem direto, bem simples e com a nossa mensagem. A primeira coisa aqui, irmão, no diálogo de Jesus, eu só li um versículo, mas amanhã a gente pode ler mais um texto completo. Então veja só, onde ele está desafiando, ali mostrando para aquela mulher. Após, irmão, ele pedir água assim, né? E ela não entendeu. Ficou um pouco assombrada, né? Com ele, dialogando com ela. Irmãos, nós temos aqui uma condição. Jesus Cristo, quando ele fala sobre a porção da água viva, nós temos aqui uma condição. Em segundo lugar, irmão, nós temos aqui, logo em seguida, vem uma solução. É bem interessante, é bem prático, é a Bíblia. O Evangelho é prático. E em terceiro lugar, irmão, vem uma promessa, né, apresentada por Jesus. Então ele faz a promessa, que os irmãos já sabem qual é a promessa. Mas, olha, irmãos, primeira coisa aqui, a solução. Jesus apresentou uma condição aos seus ouvintes. Ele disse: se alguém tem sede. Olha, essa expressão, se alguém tem, a condição é essa. Se alguém tem sede. Então é uma condição. Primeira coisa, se tem sede, amados irmãos, a sede de Deus, é claro que eu vou... Por quê? Porque às vezes a gente pensa que uma pessoa... Irmãos, você vê essas pessoas... Pô, quantas pessoas ficam às vezes observando os famosos? Os famosos, que tem muito dinheiro, tem... Olha, meus irmãos, quando eu estava já pastor, mas eu voltei, foi quando eu me encontrei com o pastor Luizinho no seminário. A gente já se conhecia, mas assim, eu fui para o seminário em 85. E eu já era pastor, aí eu voltei a fazer uma reciclagem no seminário, quando era aqui em Niterói. Então, eu vinha 2 vezes por semana e eu passei a ajudar uma igreja em Capimaci, uma igreja grande, o pastor Soares conheceu, onde eles me convidaram, sabe, irmão? Me oferecendo uma oferta, 3 tanto do que eu ganhava em Nova Cruz, mas eu não senti paz no meu coração. E para mim o ministério não é lucro, não é dinheiro, é viver, irmão, não é aquilo. Amados irmãos, e eu vinha, irmãos, e quando foi um dia, eu sempre passava na igreja, Socorro, minha esposa, dava aula, lá tinha um colégio lá na igreja, tinha um irmão que botou uma sala de aula e ela dava aula. Amados, e quando foi um dia, ela mandou uma pessoa me chamar, mas quando eu cheguei, alguém mandou chamar a moça. Foi assim, ela estava, escuta só, irmão, foi uma época da política, estava havendo festa na cidade, e ela estava na classe, entrou uma moça, ela disse que a moça era muito bonita. A moça entrou na igreja, estavam as professoras, ela sentou no canto, aí começou a chorar, perguntou pelo pastor. Aí o pastor não está, mas está a esposa dele. Aí chamaram o irmão Socorro, ela até pediu licença lá, o diretor, aí veio conversar. Aí ela começou a chorar, e disse: irmã Socorro, eu sou a vocalista do grupo Cheiro de Menina. Irmã Socorro, eu estou ganhando muito dinheiro, eu estou ganhando fama, mas eu sou uma miserável, eu não tenho Jesus, eu sou uma desviada. Aliás, eu conheci a palavra, eu sei a verdade. Irmã Socorro, eu passei a noite inteira trazendo alegria para o povo aí em cima de um palanque, pulando, e eu aqui estou me acabando, estou triste, estou precisando de Jesus. O nome dela, irmão, até hoje a gente Socorro é Aline. Pode pesquisar. A vocalista, Cheiro de Menina. Aí, meus irmãos, ela disse: o dono da banda, o dono do Cheiro de Menina, também, irmão, tentou 2 suicídios já. Irmãos, porque ele conhecia a verdade, a palavra de Deus, mas não bebeu da água, pastor Luizinho. E ele estava sedento. E aquela moça, irmão, eu não sei o que aconteceu, ela estava muito sedenta. Socorro, minha esposa, disse que ela saiu chorando. Saiu chorando. Irmãos, porque às vezes assim, olha, o que é ter sede? Aquela moça foi um exemplo grande. Ela conversou muito com minha esposa, chorava e disse que queria voltar para Jesus, que aquilo ali era apenas uma vaidade,
que ela estava passando. Então, olhem, meus irmãos, Jesus estava se referindo exatamente a esta condição. E aqui a primeira coisa que ele faz é uma condição. Sem dúvida, estas palavras, irmãos, tinham um sentido espiritual, meu amado ouvinte. A sede que ele se referia era completamente de natureza espiritual. De que adianta, meus irmãos, ter o mundo inteiro? Jesus disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, irmãos, e perder a sua alma? Quantas pessoas, irmãos, que têm tudo, mas parte para a eternidade. A sede que ele se referia era, irmão, completamente de natureza espiritual, significa ter anseio na alma. A Aline, do cheiro de menina, ela tinha anseio na alma, pastor. Ela passou a noite dando alegria, o povo escangalhava de alegria, e ela se acabando, uma falsa vida, e disse que estava ganhando muito dinheiro. Olha só que bicho tentador, irmão. Eu estou ganhando, irmão, eu ganho muito dinheiro, estou ganhando fama. Mas não é preciso, irmão, ter fama. Quantas pessoas aí, amados, tem tanta coisa, mas não tem Jesus, é vazio, meus irmãos. O homem que reconhecer, irmão, um pecador, irmãos, aqui significa ter anseio da alma, com convicção de pecados, desejo de ser perdoado. É isso que significa ter sede de Deus. Jesus estava falando isso para essa mulher samaritana. Jesus, irmãos, estava dizendo que ela precisava reconhecer, irmãos, a condição de pecador. Ela reconheceu. Ela precisava reconhecer, irmãos, ela ter desejos, irmãos, de ser perdoada. Eu disse, pastor Soares, estou dando um estudo de teologia, aproveito que faz parte, né? Irmãos, eu estou dando um estudo, né, no livro, né? A teologia alimentar lá na igreja, na escola dominical. Irmãos, e aí eu cheguei na salvação, aí cheguei na Trindade. Como é que se explica, irmão, que eu sou salvo pela Trindade? Aí o argumento do autor é muito prático. Ele diz: sim, eu fui salvo pelo Deus Pai antes da fundação do mundo. Eu fui salvo pelo Deus Filho quando ele morreu na cruz do Calvário. E eu fui salvo pelo Espírito Santo no dia 20 de fevereiro, pastor, de 83.